Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Tips Fut. O meu nome é Denis e hoje vamos fazer a análise dos jogos do dia 12 de outubro de 2023. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Vamos nessa? Bora pra cima então, pessoal! Quinta-feira, até que enfim temos uma grade aqui boa de jogos. Vou trazer para vocês 11 análises, 11 palpites para fazermos boas entradas. Repassando aqui rapidamente, pessoal, os joguinhos de terça-feira, uma terça-feira muito boa. Tivemos os nossos dois bilhetes batendo, tanto o bilhete ousado quanto o bilhete pronto, batemos nessa terça-feira. E é isso, vamos dar sequência aqui, vamos para os jogos de quinta-feira. E para começarmos, vamos aqui na fase de classificação para a Eurocopa. Temos o confronto entre a seleção de Letônia versus Armênia às 13 horas. Vamos ver a classificação dos duas. A Armênia é a terceira colocada do seu grupo. Em 5 jogos tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. A equipe da Letônia, a quinta colocada em 5 jogos, tem 5 derrotas, fez somente 3 gols, já sofreu 13. Nós temos de interessante. Letônia sofreu gol nas últimas 8 partidas, não ganhou nas últimas 8 e o mais de gol e meio bateu em 9 das últimas 10. Seleção da Armênia sofreu gol nas últimas 10 partidas, não ganhou em 8 das últimas 10 e o mais de gol e meio bateu em 9 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, apesar da seleção da Armênia não estar vivendo o momento, ela vai enfrentar essa fraquíssima seleção da Letônia. Mesmo jogando fora de casa, eu vou entrar aqui na dupla chance para a seleção da Armênia neste confronto. Dando sequência aqui, vamos no confronto entre Espanha versus Escócia às 15h45. Classificação das duas. Escócia, líder do grupo, em 5 jogos tem 5 vitórias, fez 12 gols, sofreu 1. E a Espanha, segunda colocada, em 4 jogos tem 3 vitórias e 1 empate, fez 16 gols, sofreu 3. Nós temos de interessante. Seleção da Espanha marcou 3 ou mais gols nas últimas 2 partidas e o mais de gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Escócia marcou gol nas últimas 7 partidas, não perdeu em 8 das últimas 10 partidas e o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 7. Para este confronto aqui, jogando em seu país, acredito muito no favoritismo da Espanha. Vamos entrar aqui na vitória seca para ele neste confronto. Mais uma partida interessante aqui na fase de classificação da Euro. Confronto entre a seleção do Chipre versus Noruega às 15h45. Vamos ver a classificação das duas. Noruega é a terceira colocada do seu grupo, em 5 jogos tem 2 vitórias, um empate e 2 derrotas. Já a seleção de Chipre é a quinta colocada, em 5 jogos tem 5 derrotas, 2 gols marcados e 17 gols sofridos. O que nós temos de interessante? Chipre sofreu gol nas últimas 9 partidas, não ganhou nas últimas 6. Noruega marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10 e mais de 2 gols e meio bateu nas últimas 4 partidas. Para este confronto aqui, acredito muito na seleção da Noruega, a seleção do Haaland. Vamos entrar aqui na vitória seca para ela, mesmo jogando fora de casa. Mais um confronto aqui na Euro, confronto entre Ilhas Faroé versus a Polônia às 15h45. Classificação das duas. Polônia é a quarta colocada do seu grupo, em 5 jogos tem 2 vitórias e 3 derrotas, já fez 6 gols e sofreu 8. A equipe da Ilhas Faroé, a última colocada, em 5 jogos tem 1 empate e 4 derrotas, fez 2 gols e já sofreu 10. Nós temos de interessante. Ilhas Faroé sofreu gol nas últimas 10 partidas, não ganhou nas últimas 8 e mais de 1 gol e meio bateu em 8 das últimas 10. Seleção da Polônia, ambas marcam não, bateu em 7 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, eu até acredito no favoritismo da seleção da Polônia, mas não é uma seleção muito confiável, ainda mais jogando fora de casa. Por isso eu quero buscar gols, acredito muito que teremos pelo menos 2 gols aqui nessa partida. Vamos entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Para fecharmos aqui na Euro, vamos no confronto entre Croácia versus Turquia às 15h45. Classificação das duas. Croácia, líder do seu grupo, em 4 jogos tem 3 vitórias e um empate, não tem nenhuma derrota, fez 9 gols e sofreu 1. Já a seleção da Turquia, a segunda colocada, em 5 jogos tem 3 vitórias, um empate e uma derrota. Fez 8 gols e sofreu 6. Nós temos de interessante. Seleção da Croácia não perdeu em 8 das últimas 10 partidas e o under menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Turquia marcou gol em 9 das últimas 10 partidas, sofreu gol em 9 das últimas 10 partidas e o mais de 1 gol e meio bateu nas últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito no favoritismo da Croácia. Acredito muito que ela não irá perder no máximo empatar. Vamos entrar aqui na dupla chance para ela neste confronto.
Vamos agora aqui para eliminatórias da Copa do Mundo da América do Sul, confronto entre seleção da Colômbia versus Uruguai às 17h30, classificação dos dois. Seleção da Colômbia é a terceira colocada em 2 jogos, tem uma vitória e um empate. Seleção do Uruguai é a quarta colocada em 2 jogos, tem uma vitória e um empate. O que nós temos de interessante? Colômbia não perdeu nas últimas 10 partidas, não sofreu gol nas últimas 4. Seleção do Uruguai marcou gol nas últimas 7 partidas, o mais de gol e meio bateu nas últimas 8 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa e nesse bom momento, vou aproveitar aqui para entrar na dupla chance para a Colômbia nessa partida. Ainda aqui na fase de classificação da Copa do Mundo, confronto entre Argentina versus Paraguai às 20 horas. Vamos ver a classificação das duas. A Argentina começou muito bem, em 2 partidas tem 2 vitórias, ainda não sofreu gol. Já a seleção do Paraguai, sexta colocada em 2 jogos, ainda não venceu. Tem um empate, uma derrota, não fez nenhum gol e sofreu um. E nós temos de interessante. Seleção da Argentina marcou gol nas últimas 10 partidas, ganhou as últimas 10 partidas. Paraguai menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10 e ambas marcam não em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui não tem jeito, a seleção da Argentina é muito favorita. Vamos entrar aqui na vitória seca para ela neste confronto. Mais uma partida aqui na fase de classificação da Copa do Mundo, confronto entre a seleção do Chile versus Peru às 21 horas. Classificação dos dois. Peru é o 7º colocado em 2 jogos, tem um empate, uma derrota, não fez nenhum gol e sofreu um. Seleção do Chile, 8ª colocada em 2 jogos, também não tem nenhuma vitória, empatou uma partida e perdeu outra. Fez um gol e já sofreu 3. O que nós temos de interessante? Chile, ambas marcam não, bateu em 7 das últimas 10 partidas. Seleção do Peru, menos de 3 gols e meio, bateu em 8 das últimas 10 e ambas marcam não em 8 das últimas 10 partidas. Para este confronto aqui, jogando em sua casa, acredito muito que a seleção do Chile não irá perder, no máximo empatar este confronto. Vou entrar aqui na dupla chance para o Chile nessa partida. E para fecharmos aqui na fase de classificação para a Copa do Mundo, confronto entre a nossa seleção brasileira versus Venezuela às 21h30, classificação dos dois. Brasil começou muito bem, é a líder da competição, em 2 jogos tem 2 vitórias, já fez 6 gols e sofreu 1. Seleção da Venezuela, 5ª colocada em 2 jogos, tem uma vitória e uma derrota, fez um gol e sofreu 1. E nós temos de interessante. Brasil marcou gol em 8 das últimas 10 partidas, seleção da Venezuela marcou gol em 8 das últimas 10 partidas também, não perdeu em 8 das últimas 10 partidas e menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 7. Para essa partida aqui, a seleção brasileira é muito favorita, ainda jogando em sua casa, mas essa odd está baixíssima para fazermos uma entrada. Vamos entrar aqui em gols, acredito que o Brasil pelo menos irá fazer 2 gols. Vou entrar aqui no Brasil, mais de 1 gol e meio para este confronto. E agora vamos aqui para CONCACAF, temos o confronto entre Santa Luzia versus Guadalupe às 21 horas, que nós temos de interessante. Seleção de Santa Luzia marcou gol nas últimas 8 partidas, marcou gol primeiro nas últimas 8 partidas, é uma seleção muito over goals. Guadalupe estamos sem destaque aqui dele, mas nas últimas 2 partidas que eu estava vendo, tivemos o mais de 1 gol e meio batendo com tranquilidade. Para este confronto aqui não tem jeito, são 2 seleções aqui over goals, vou entrar aqui no mais de 1 gol e meio para este confronto. Ainda aqui na CONCACAF temos o confronto entre a seleção de Cuba versus Honduras às 22 horas, que nós temos de interessante. Seleção de Cuba não perdeu em 8 das últimas 10 partidas, o menos de 3 gols e meio bateu nas últimas 7. Seleção de Honduras, o ambas marcam não, bateu nas últimas 4 partidas e o menos de 3 gols e meio bateu em 8 das últimas 10. Para este confronto aqui, mesmo jogando fora de casa, eu acredito muito no favoritismo de Honduras, que vem num excelente momento. Não perdeu os últimos 5 confrontos direto contra a seleção de Cuba. Então eu vou buscar o favoritismo para ela, vamos entrar aqui na dupla chance para Honduras neste confronto. Então é isso, pessoal, mais um vídeo para vocês, muito obrigado mais uma vez. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ajudar a gente a crescer cada vez mais. Uma ótima quinta-feira a todos e vamos de green!